Olá, estudante da Rede Estadual de Educação. Voltamos aqui com a segunda parte, ou seja, o segundo episódio do Go Futurecast. Esse é podcast que tem o objetivo de conectar você com a formação integral da juventude, com esse projeto que vem mostrar que o futuro é agora e que você pode ser, sim, protagonista a partir do momento que você acredita nas suas decisões e acredita que é necessário mudar o mundo, mudar o local onde você mora. Ao meu lado, o professor Wellington Vale, que é professor de Química, coordenador de Juventudes da Rede Estadual de Educação, e está aqui conosco hoje. Olá, professor Wellington. Oi, Marclay, bom dia. Obrigado por essa oportunidade. E falar sobre juventude do estado de Goiás é incrível. Os nossos meninos, os nossos estudantes têm um potencial gigantesco aí de poder participar, de crescer, de ter uma representatividade dentro e fora da gestão, ocupar cargos aí que realmente vão ter significado, vão ter um impacto na vida das pessoas. Comigo também, Luca Perdigão, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação. Luca, prazer ter você aqui de novo. Obrigado, Marclay. Prazer, Wellington, estar aqui com vocês nessa segunda edição do Go Futurecast. Sem dúvida, uma plataforma aí que vem com tudo. Também comigo o professor Marcos Coimbra, que é mestre em Direitos Humanos e trabalha na Rede Estadual de Educação e desenvolve o treinamento de jovens e adolescentes. Professor, muito bom falar sobre protagonismo com o senhor. Alegria, Marclay, alegria, Wellington e alegria, Luca Perdigão. A gente está junto aí para essa jornada, para essa conversa. As juventudes brasileiras não vivem todas na mesma realidade social. Ainda que, mesmo que na geração estejam na mesma, elas compartilham um momento histórico diferente. Há muitas juventudes em nosso país e, assim, para apoiar as juventudes é preciso entender a diversidade que existe dentro delas. Esse é o papel na Rede Estadual de Educação do professor Wellington, que é coordenador de juventudes. Ô, professor, por que o jovem tem que ter esse olhar diferenciado aí? O setor público tem que olhar diferente para o jovem, para que ele possa integrar cada vez mais o futuro? Marclay, excelente pergunta. Quando o jovem ele traz uma representatividade e desperta nele um protagonismo, uma autonomia para poder participar de decisões e tomar decisões junto com a autogestão, com a Secretaria de Estado da Educação ou em outras pastas do governo, dá uma visão, traz uma visão mais jovem de tomada de decisão. Hoje, talvez nós não tenhamos, em outro momento, uma janela que se tenha tantos jovens. E nós precisamos realmente preparar esses jovens hoje para que, no futuro, eles assumam funções, assumam papéis de tomada de decisão que vai impactar a vida de pessoas para o futuro e para as pessoas que estão hoje nos ouvindo, participando dessas escolhas, dessas tomadas de decisões. Ô, professor Marcos, o mundo pós-pandemia, pandemia da Covid-19 que assolou aí o mundo nos anos de 2020 e 2021 principalmente, mostrou uma geração muito mais rápida e muito mais imediatista. O que a gente pode esperar e como que a gente tem que se preparar para atender os anseios dessas juventudes que nascem pós-pandemia? Ô, Marclay, isso é muito legal, cara, a gente falar sobre a velocidade, que é uma marca da juventude, mas nós precisamos, inclusive, fazer até um antepasso, porque a Covid-19, a pandemia, ela veio, talvez, trazer um olhar mais atento para essa questão da velocidade, para essa questão da agilidade. Mas essa é uma marca da juventude, mas é uma marca da sociedade moderna, tipicamente moderna. Se nós pensarmos a modernidade e a pós-modernidade, nós somos a geração contemporânea do fast food, né? Nós gostamos de comidas rápidas, nós gostamos daquilo que é rápido, que é célere. Nós não temos muita paciência. Nós preferimos o micro-ondas do que o fogão. As gerações dos nossos pais, nossos avós, era fogão a lenha, depois chega no fogão a gás, depois chega no fogão elétrico, né, e fogão manual, e nós já queremos, nós somos a geração o quê? Do micro-ondas. Nós queremos tudo muito rápido, nós preferimos o lanche, que nem sempre é o mais saudável, mas de maneira mais rápida. E isso trouxe para a juventude pós-pandêmica, pós-pandemia, marcas que se tornaram cada vez mais evidentes. Então, cabe a nós, enquanto
aqueles que colaboram para a formação da juventude, enquanto aqueles que geram algum tipo de pensamento de influência, ajudar essa juventude nessas tomadas de decisões de maneiras mais conscientes e mais maduras. Eu costumo dizer que a busca pela velocidade ela é importante, nós não temos que diminuir a velocidade, mas nós temos que buscar equilibrar a velocidade com o sentido e o significado, com o propósito. Eu digo o seguinte, não adianta apenas corrermos, nós precisamos saber para onde estamos indo. Então, quando a gente lida com um jovem, com um adolescente, diante dessa velocidade, muitas vezes eles estão correndo de um lado para o outro, querendo dar respostas para eles mesmos, para o mundo, para o próximo, mas sem saber para onde estamos indo. E eu uso da analogia dizendo, olha, onde estamos e para onde queremos ir. Nós precisamos saber qual é o ponto de origem e principalmente o ponto de chegada. Então, dentro dessa plataforma, dentro dessa nossa perspectiva, nós temos que ajudá-los a não necessariamente diminuir a velocidade, mas colocar um sentido na velocidade, colocar um porquê na velocidade, para que daí sim eles consigam serem protagonistas de suas próprias histórias. Luca, como que institucionalmente o momento político, o governo, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, uma Câmara Federal com os deputados federais, o Senado, o governo federal, uma prefeitura, como ela pode agir para atender esse anseio da juventude? Um dos pontos é a juventude tem que se sentir representada neles, porque nós temos aí, o professor Marcos acabou de trazer o seguinte cenário. O jovem, ele é instantâneo, ele quer uma coisa mais rápida. O poder público, ele tem que se sentir representado pela juventude, e como isso pode ser feito, o que a gente pode fazer nessa interação do Go Future com o poder público? Sem dúvida, Marclay. Acho que uma das primeiras questões que o jovem sempre tem é essa questão da representatividade, né? Ele precisa se enxergar naqueles que estão representando o cenário político, como você colocou, seja numa prefeitura, seja numa Câmara Federal, seja numa Assembleia Legislativa do Estado. E, sem dúvida, eu acho que hoje nós temos um cenário, principalmente agora falando de Câmara Federal, tá? Tive a oportunidade de estar em Brasília e conhecer alguns deputados federais que têm ali 23, 24 anos. Então, eles já vêm com essa pegada da juventude, eles já sabem porque são jovens e sabem aquilo que os jovens necessitam, aquilo que os jovens esperam, né, de como uma atuação numa Câmara Federal. Isso eu acho que é um processo que está sendo ampliado, né, porque parte daquela fala que a gente teve até no primeiro episódio aqui, de desconstrução de uma visão que apenas, como o Marcos colocou, que a maturidade vem somente com a idade. Né? E segundo, eu acho que os poderes eles precisam entender a necessidade de direcionar essa criatividade do jovem, até fazendo aqui um parêntese, se depois puder colocar até como exemplo aquele aluno que fez uma caixa de som dentro da mochila, aquilo ali, cara, é genial, só que não é o local para que se faça aquilo. Precisa ter como gestão pública a gente entender, cara, isso aqui é genial, o menino conseguiu fazer. Empreendedorismo, pensar fora da caixa, inovação. A gente precisa primeiro quebrar essa visão tipo, de repreender o aluno. Cara, peraí, por que você fez isso? Não, cara, você fez um negócio, cara, genial, mas você fez no local errado. Vamos direcionar, seja numa eletiva, seja ali num trabalho da escola, vamos direcionar, ajuda aqui o diretor ele tem essa capacidade de ter essa visão, né? Então, no estabelecer dessas políticas públicas, eu acho que a gente precisa ter pessoas que entendam que o jovem ele tem essa urgência e que essa urgência, né, ela não é negativa. É uma urgência que, poxa, cara, dá para fazer. O que precisa? Se dispor. Né? Uma das plataformas que a gente está se dispondo, está se dedicando é o Go Future. Né? Então, como esse espaço de que o jovem vai ter representatividade, mas também orientar as políticas públicas subsequentes que virão por aí. Certo. O professor Wellington, o momento da juventude, você tem acompanhado aí muito os estudantes que têm tido representatividade nacional, tanto no Jovem Senador, Parlamento Jovem Brasileiro, Jovens Embaixadores, tem ganhado alguns prêmios. O momento da juventude, esse é um momento assim, crucial para se entender e ouvir o jovem, e é importante, Luca, você falou sobre a questão da idade dos deputados, dos deputados federais, mas não é só jovem na idade, a pessoa pode ser jovem, sim, por ter aberto às novidades que estão colocadas. Agora o momento é propício para as juventudes, Wellington?
Marclay, a hora é agora. A juventude ela nunca teve tanta pressa para que aconteça grandes coisas e que ela também possa ser ouvida. Isso é muito importante por todas as esferas. Poder participar, poder ter a representatividade e poder ser ouvido traz com que a voz do jovem, a voz do adolescente seja ouvida e ele tenha uma tomada de decisão extremamente importante. Saber ouvir e inserir. Não é que ele pode ter um espaço de fala, ele deve ter um espaço de fala e deve também participar das decisões. Como é que eu vou discutir políticas públicas para a juventude sem a juventude? Não existe isso. Então, nós precisamos, sim, ouvir os jovens, saber quais são as demandas, saber o que eles necessitam. Porque, talvez, a esfera que vá tomar uma decisão é uma esfera com a idade fora da juventude, que é dos 15 aos 29 anos. E aí são decisões, são escolhas que não fazem sentido para os meninos, para a juventude em si. Mas, voltando à questão da representatividade e participação dos nossos alunos, da juventude, em cenários nacionais, nós temos aí grandes projetos, programas, que a plataforma pode, sim, nos ajudar, ela vai nos ajudar, principalmente na questão de representatividade, de oratória, de saber se posicionar, de saber se comunicar em determinados assuntos, em determinadas horas e, principalmente, em locais que realmente a comunicação ela precisa ser eficiente e eficaz. Por exemplo, Parlamento Jovem Brasileiro, que precisa de uma oralidade gigantesca. Jovem senador, que precisa ter uma representatividade. Afinal de contas, esses dois programas, eles saem apenas um representante do Estado, então ele precisa ter um empoderamento de fala gigantesco. E o jovem embaixador, que nós, no estado de Goiás, temos a brilhante oportunidade de mandar 2 estudantes para os Estados Unidos, inclusive um deles, os 2 estão indo hoje e amanhã para São Paulo e, respectivamente, para os Estados Unidos, e eles têm um espaço de fala, têm uma representatividade, têm uma história, já participam ativamente de ações de protagonismo dentro da escola ou na comunidade que está inserido. Ô, professor Marcos, o seu trabalho aí é o treinamento de jovens e adolescentes. Qual que é o grande anseio dos jovens e dos adolescentes? Ô, Marclay, legal, cara. A gente precisa entender que, primeiro, a juventude, ela, como já foi dito, ela tem seus próprios conflitos e medos. Ela tem seus próprios dilemas. A juventude, ela quer muito, mas nem sempre ela realiza tudo o que ela quer. E essa dicotomia e esse desafio entre o querer e o realizar gera uma série de contradições e de conflitos. A juventude é uma fase da vida permeada por muitos conflitos. Conflitos que vêm desde a esfera emocional, esfera pessoal, esfera familiar, esfera inclusive da ambição, de propósito, sentido, significado, que eu vou ser da vida. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa ajudar essa juventude é entender que eles já são alguém muito importante. Eu acho que a gente precisa superar um pouquinho com eles e a partir do Go Filter, apesar da gente dizer, olha, o futuro é importante, mas nós estamos dizendo, o futuro é agora. Né? Na perspectiva de que eles já são importantes agora. Eu me lembro de uma experiência que eu tive numa das aulas, numa dinâmica que eu fiz no ano passado, agora 2023, em que eu perguntava aos estudantes, né, da fase final da educação básica a eles sobre o porquê eles estudam. E a maior parte deles tentaram me convencer que eles estudavam e que eles estudam para que eles possam ser alguém no futuro. E eu disse, cara, fui lá no quadro, fiz um X, falei assim, vamos romper com essa ideia. Nós já somos alguém no presente. Nós não seremos alguém no futuro. Então, uma das principais formas de ajudar a juventude é entender que eles já são importantes, eles já são protagonistas, eles já têm os seus valores na juventude, nessa fase da vida que eles estão. E a partir disso, nós ajudamos eles a mediar. Então, esse treinamento, inclusive, que eu proponho, é criar um ambiente de maturação para ajudá-los a serem desenvolvidos e aprimorar elementos, primeiro, da sua gestão das emoções. Né? O Daniel Goleman, ele fala que a inteligência emocional é um dos grandes desafios, mas é também um dos grandes balizadores do sucesso da vida humana. Nós precisamos ajudar essa geração de jovens e adolescentes de hoje a desenvolver a sua inteligência emocional, a sua inteligência pessoal, a inteligência acadêmica, para que daí sim eles tenham
e desenvolvam a inteligência e a performance o quê? Profissional, a performance do empreendedorismo, da busca que eles serão no futuro. Então, passa por essas várias vertentes para uma formação integral, né? Eu acho que essa é a pegada, é ajudar essa geração a lidar de maneira integral com aquilo que eles são e com aquilo que eles poderão ser. Luca, existe uma máxima em vários grupos que o futuro, na verdade, ele não existe. O que existe é só o hoje. O futuro de ontem é o hoje. Então, assim, o Go Future vamos ao futuro, chamando essa juventude para esse alerta de que o futuro tem que ser feito, construído diariamente. E como que essa juventude pode construir esse futuro diariamente? Como essa juventude pode ser ouvida? Cara, o que a gente está colocando aqui é essa máxima mesmo. O futuro é agora, essa é a urgência, tanto que o Go Future, ele nasce já numa urgência, né? Nós estamos aqui nessa segunda edição do FutureCast, né? Então, mostrando realmente, cara, é urgente. Então, nós estamos criando cada vez mais espaços dentro dessa plataforma para que esse jovem, ele tenha a adesão, né? E que a plataforma seja personalizada também. Então, no seguinte sentido, cara, eu me identifico com o Marcos na hora que ele fala sobre a gestão das emoções. Cara, eu me identifico com o Elton quando ele coloca sobre o Parlamento Jovem Brasileiro e todas essas Olimpíadas que são realizadas. Cara, eu me identifico com o Luca como um cara que ocupou um espaço na gestão pública. Então, nós, a partir desse momento que a gente estabelece esses canais de comunicação, nós temos diversos perfis para que o jovem faça essa identificação. E a partir desse momento que ele se identifica, então a gente consegue personalizar esse atendimento que nós vamos prestar na formação integral dele. Formação integral é um conceito que defende o desenvolvimento dos sujeitos para além da sua dimensão intelectual. Além dela, a formação integral considera o aperfeiçoamento nos aspectos físico, social, emocional e cultural dos indivíduos. Por isso, a educação integral, a aprendizagem não se dá somente em sala de aula. A formação integral, ela não faz parte somente da sala de aula. O que nós estamos propondo aqui no Go Future é que você, estudante, você, aluno, você, jovem, você faz parte, sim, desse mundo e você trabalha, sim, essa questão da formação integral. Você trabalha, sim, a mudança e o impacto dentro da sua realidade, dentro da sua rua, dentro da sua casa, dentro do seu setor, da sua cidade, do seu estado e do país em que você vive. E somente impactando isso, a mudança começa em você e você impacta todo o mundo. Obrigado, professor Wellington, por estar aqui batendo papo com a gente sobre esse tema que é muito importante sobre a juventude. Por nada, Marclay. Obrigado, meninos, pela participação. Obrigado ao pessoal do Goiás Tech. E é justamente isso. Isso aqui são para vocês, de vocês, porque vocês merecem sempre. E o futuro é agora. Obrigado, Marcos, por estar aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos juntos. Obrigado, Luca. Obrigado, Marclay. Obrigado, Hélio. Obrigado, Marcos. Vamos sonhando juntos aí. E, sem dúvida, o futuro é agora. Não podemos deixar de agradecer o governador Ronaldo Caiado, a secretária de Educação do Estado de Goiás, Fátima Gavioli, a diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Alessandra, também a superintendente de ensino médio, Osvani Gundim, e a gerente aí do Centro de Mídias, a gerente do Goiás Tech, Denise Bueno, ela que, junto com o Hugo, consegue aí nos disponibilizar toda uma equipe técnica que é muito grande, gente. Tem um bocado de gente aqui acenando, batendo e tal, que a gente faça o melhor para você, estudante da Rede Estadual da Educação. Eles são as pessoas que nos permitem estar aqui falando diretamente com vocês, explicando a vocês que é necessário ir para o futuro e que o futuro, na verdade, é agora, porque o futuro é amanhã e amanhã vai ser o hoje, daqui a algumas horas.